Bom dia, Moçambique! Sejam todos muito bem-vindos e eu quero começar o programa, o culto desta manhã, dizendo graça e paz. Amém. Você sabe que essa é uma saudação apostólica. Todas as vezes que o apóstolo Paulo escrevia uma carta às suas igrejas, ele sempre começava assim. Eu quero liberar isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Muito prazer, eu sou o Washington Andrade. E eu sou a Silvia Andrade. E está no ar a Videira na TV. Que alegria estarmos juntos neste domingo, mais um domingo que o Senhor prepara para que possamos estar juntos aí na sua casa. Você não imagina a alegria do meu coração. Eu passo a semana inteira esperando como vai ser esse culto de domingo. Grandes são as nossas expectativas. Exatamente. Eu tenho certeza que você já levantou, lavou o rosto, escovou os dentes, colocou uma roupa muito especial para cultuar o Senhor aí na sua casa. E se não fez isso, corre que ainda dá tempo. Acorda chama todo mundo, traz para a sala, porque a videira está no ar. E eu quero dizer para você que você já pode entrar em contato também conosco na nossa central de atendimento videira. Olha, nós teremos o maior prazer em conhecer você, em saber de onde você nos assiste e o que estes cultos têm causado aí na sua vida. Temos ouvido muitos testemunhos, mas eu tenho certeza que você tem muita coisa boa para nos contar. Aliás, vamos mandar um beijo desde já especial para todas as províncias, né? Do Rovuma, Do Rovuma ao Maputo, aos nossos queridos irmãos da família videira, lá em Cabo Delgado, na Sofala, e aqui também em Maputo, Matola. Nós estamos avançando para a glória de Deus. Fora que, pastor, na nossa central, muitas pessoas de outras províncias, se não essas 3 que nós já atuamos, estão ligando e fazendo parte da família videira. Pois é, tem gente lá em Nampula que tem se reunido todos os domingos de manhã para assistir o culto. Eu fico muito honrado. Um beijo, né, para Nampula e Chimoio também. Um beijo, um abraço carinhoso para todos os irmãos. Pois é, e nós também temos a nossa oração online, não é isso? Isso, eu quero convidar todos vocês, presta atenção, coloca aí no despertador do seu celular, anota, né, no seu reloginho, anota aí todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós temos a oração online, um momento que nós oramos todos os dias com você, 18h30, às 18h30, no Facebook da Videira Maputo, ou no Instagram da Videira Maputo, no Instagram do pastor, no meu Instagram. Nós usamos todas as plataformas para poder orar junto com você e montar uma grande sala de oração online. Pois é, o que nós queremos é chegar até onde você está e para isso você tem todas essas facilidades. Por isso, chama todo mundo, anota aí no seu despertador e não perde esse horário, de segunda a sexta, todos os dias, às 18h30, a oração online. Muito bem, e o culto de hoje está muito especial, tem um louvor abençoado e hoje nós temos a tia Thaís também com a sua equipe com uma aula incrível para as crianças, vocês vão amar o que a tia Thaís vai fazer. Inclusive, a tia Thaís trouxe uma participação muito especial no Domingo Kids de hoje. Aguardem, crianças. E aí nós teremos também uma palavra muito abençoada para o seu coração, muito contextualizada com o que nós estamos a viver nestes dias e a Santa Ceia do Senhor. Então você prepare aí na sua casa o pão, o suco de uva, o vinho, enfim, como você quiser, e espere para que possamos tomar a ceia todos juntos, trazer à memória a morte e a ressurreição do Senhor, como fazemos em todos os primeiros domingos de cada mês. É isso, abre o seu coração, deixa Jesus falar e tem um momento muito especial. Então, um bom culto para você, que Deus te abençoe e até já, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Beijo. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Quero te convidar a vir adorar conosco no dia de hoje. E quero te convidar você a levantar as suas mãos e vamos adorar a Ele que é digno. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou,
cruz. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Levou. Sim, Senhor. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas venci. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande. Oh morte, onde estás? Meu rei ressuscitou e ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro. Declara isso na sua casa. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Declare, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu.
dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero te trazer um amigo especial. Mas antes disso, eu quero te perguntar. Alguém aqui tem um amigo assim que você gosta muito? O seu melhor amigo? Aquele que você leva para sua casa, que você até divide os seus brinquedos. Aquele que você conta todos os seus segredos. É muito bom ter amigos, né? Mas os nossos amigos, eles não podem, por exemplo, curar a gente quando a gente está doente. Ou quando o papai e a mamãe perdem o emprego, eles não podem nos ajudar. Mas hoje eu quero te apresentar um amigo que tem todas as soluções. Isso mesmo, o nome dele é Jesus. Jesus é o amigo certo. Vamos repetir isso junto? Quando eu falar 3, você vai repetir bem alto aí no seu lugar, tá bem? 1, 2, 3. Jesus é o amigo certo. Muito bem. E agora esse convidado especial vai estar conosco para nós aprendermos o versículo de hoje. Então, vem comigo. E agora nós vamos receber quem? Esse mesmo, Jesus. Vamos receber com muita alegria. Seja bem-vindo, Jesus. Oi, crianças. Bom dia, tudo bom? Estou aqui e sou seu melhor amigo. E agora nós vamos aprender um versículo que está escrito na Bíblia, na Palavra de Deus, em João 15:13. Está escrito o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Muito bem, agora vamos cantar comigo. 1, 2, 3. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Agora é a sua vez de cantar junto comigo e com Jesus. Vamos lá? Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Não se esqueça, está escrito lá em João 15:13. Agora pode cantar e ensinar para todo mundo. Preste muita atenção, que agora vem uma linda história. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que verdade linda nós aprendemos hoje. Jesus é o amigo certo. Vocês já viram na rua pessoas doentes pedindo esmola? E vocês já perceberam como essas pessoas são tratadas pelos outros? Uns até dão alguma coisinha para eles. Outros nem olham. E tem outros que ainda insultam essas pessoas. Mas sabe de uma coisa? Nenhuma dessas pessoas tem a capacidade de mudar a vida daquelas pessoas que vivem nas ruas a mendigar. Mas hoje eu vou contar uma história que tem muito a ver com o que acabamos de falar. Na Bíblia, no livro de João, conta a história de um homem que era paralítico. Paralítico é uma pessoa que não consegue andar. Esse homem, ele ficou deitado numa cama por muitos anos, muitos anos. Ele não tinha ninguém para lhe ajudar, ninguém o ajudava. Mas um dia apareceu o amigo certo na vida dele. Quem é esse amigo certo? Vamos descobrir quem é esse amigo certo. E o amigo certo é Jesus. Jesus apareceu na vida do homem que era paralítico. E quando Jesus chegou na vida desse homem, fez uma pergunta para ele. Você quer ser curado? E esse homem, ele estava muito tempo nessa situação, que já não tinha esperanças. Mas Jesus, mesmo assim, Jesus disse algumas palavras. Ele disse assim, levanta e anda. E quando Jesus acabou de falar, o homem levantou da sua cama, ele começou a
andar. E ele ficou muito feliz, porque agora ele não estava mais sozinho, mas ele tinha encontrado o amigo certo. Toda a paralisia, tudo aquilo que o impedia de andar foi quebrado, porque Jesus é o amigo certo. E agora que você ouviu a história do amigo certo, é hora de você convidar esse amigo para morar no seu coração. Como é que você vai fazer isso? Aí no seu lugar, feche os seus olhos, coloque as mãos no coração e repete a seguinte oração comigo. Fala: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. A partir de agora, eu tenho o Senhor no meu coração. Muito obrigado por ser o melhor amigo. Amém. Agora que você recebeu Jesus no seu coração, toda a doença do pecado foi embora. Onde havia tristeza, Jesus colocou alegria. Onde havia doenças, Jesus trouxe a cura. E onde havia morte, agora existe vida. Muito bem, o melhor amigo, Jesus, vive dentro de você. Agora, convida todo mundo, chama o papai, chama a mamãe, chama os teus amigos e vamos nos alegrar na presença de Jesus. Vem comigo dançar! Muito bem, glória a Deus. Espero que você tenha sido tocado pelo louvor nessa manhã. O culto Kids com a tia Thaís foi uma grande bênção. Gostaram do Jesus que veio nos visitar aqui hoje? Pois é, isso são as novidades que a gente vai trazendo aos pouquinhos. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Bom, você deve estar pensando, pastor, você está sentado hoje? Pois é, essa é uma semana de anormalidades, né? E que semana é essa? Jesus amado, quanta coisa aconteceu. Os casos de Covid-19 no nosso país vão crescendo, não é? As pessoas estão desesperadas sem saber o que vai acontecer amanhã, qual vai ser a grande novidade do dia de amanhã. Segundo a OMS, não sei se você sabe disso, os problemas das pessoas com questões emocionais têm aumentado assim exponencialmente.
Ou seja, nós estamos vivendo um momento muito atípico no mundo inteiro. E como se não bastasse tudo isso que tem acontecido por conta da pandemia, todos nós assistimos estarrecidos essa semana à morte deste homem afro-americano de 46 anos chamado George Floyd. Esse assassinato, né, que foi filmado ali em tempo real e foi divulgado de maneira ampla na internet, tem causado um assombro em todas as nações da Terra. Os Estados Unidos, todos os estados dos Estados Unidos, né, estourou uma série de protestos antirracistas e no mundo inteiro não se fala outra coisa a não ser disso. E não dá para a gente imaginar, em pleno 2020, acontecer uma coisa como essa. É algo extremamente chocante nos nossos dias. Agora, o fato é que a morte desse homem de 46 anos exige uma reflexão nossa, minha e sua. E eu, como pastor da Igreja Videira aqui em Moçambique, preciso me posicionar, preciso dizer o que eu penso sobre isso. Eu acho que me furtar a essa posição seria, no mínimo, desonroso a um povo, a um país que me recebeu de braços tão abertos, e a um povo que me chama de pai todos os domingos quando eu termino de pregar para eles. Então, eu acho que, eu não sei o que você vai pensar, né, sobre isso, talvez dessa reunião tão diferente, mas eu quero dizer para você que essa é uma mensagem especificamente para as minhas ovelhas e, obviamente, para todos aqueles que estão assistindo o nosso culto na TV nessa manhã de domingo. Eu não posso me posicionar friamente, ou não me posicionar, ou não abrir a boca para falar algo nesse momento tão estranho que a humanidade vive. E aí a pergunta que nós devemos nos fazer é a seguinte: o que a Bíblia fala, o que a Bíblia pensa sobre racismo? Qual é o posicionamento da palavra de Deus sobre racismo? Eu quero levar você a pensar sobre isso. Sabe, hoje é uma manhã de Santa Ceia e é um momento de nós nos assentarmos à mesa do Senhor Jesus para trazermos à nossa memória a morte e a ressurreição do Senhor. E a primeira coisa que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus trouxe para a nossa vida foi a separação, ou melhor, foi quebrar toda a separação que podia haver entre a humanidade, entre os homens. Olha só o que diz Efésios capítulo 2, verso de número 13 ao verso 16. Diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Você conseguiu entender o que a Bíblia fala sobre essa questão da separação que havia entre os povos? É bem verdade que esse texto fala da nossa inimizade contra Deus, e o sangue do Senhor Jesus veio para quebrar, para destruir tudo aquilo que nos impedia de nos achegarmos ao Senhor. Mas é fato que Paulo está dizendo aqui que havia uma parede que caiu, havia uma parede que foi derrubada, que deixou de existir. Paulo está fazendo uma alusão aqui a uma parede que havia na corte dos gentios, que os impedia, sob pena de morte, de entrar num determinado recinto lá do templo de Jerusalém. Se caso eles entrassem, eles seriam mortos. Era um lugar, era assim que a lei determinava. Mas aí Paulo diz que essa parede que separava caiu por terra, não existe mais. Então é ilógico, é insano nós acharmos que a Bíblia pode aceitar, pode concordar, pode estimular qualquer tipo de divisão, qualquer tipo de separação, qualquer tipo de regime separatista, qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de coisa que possa determinar que existe o branco e o negro, que existe o pobre e o rico, que existe aqueles que vão ter algum tipo de privilégio por causa da sua cor de pele. Isso é insano. A morte do Senhor Jesus destruiu qualquer tipo de separação. Outro exemplo poderoso que nós vemos na Bíblia
está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 26. O apóstolo Paulo, quando ele chega lá em Atenas, você sabe que ele é indagado sobre a mensagem que ele pregava, e as pessoas foram o cercar e disseram: Paulo, que mensagem é essa que você prega? Que loucura é essa que você está fazendo? E Paulo, então, por saber que eles eram muito idólatras, Paulo começa a andar ali pelos altares, e tinha lá, entre todos aqueles altares, um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Paulo então olha e fala: eu vou entrar por aqui para poder pregar o evangelho neste altar deste Deus desconhecido. E Paulo então começa a falar, capítulo 17, verso 26, diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Paulo chega em Atenas e percebe que aquele povo ali era um povo extremamente sectário, era um povo extremamente racista. Por quê? Porque eles se vangloriavam de terem nascido e crescido na sua própria terra, se vangloriavam de nunca terem migrado de Atenas para lugar nenhum, ou seja, se nós nunca migramos, se nascemos e crescemos aqui, então não existe a menor possibilidade de uma mistura étnica. Nós somos atenienses, puros atenienses, não há nenhuma mistura. E aí vem o apóstolo Paulo e dá um grito muito alto. Paulo diz assim: Deus criou todos nós do mesmo lugar. Deus criou todos de um só, ou seja, todos foram feitos do mesmo barro. Não tinha um barro preto e um barro branco. Todos foram criados do mesmo barro. E aí Paulo começa a confrontar de maneira veemente os atenienses, mostrando para eles o tamanho do seu preconceito, do seu racismo. Olha, Paulo usa palavras duras. Paulo diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Todo lugar. Todo lugar, não existe esse lugar que é para um e é para outro, não. Deus criou todos do mesmo barro para habitar todos a mesma terra. Aleluia! Isso nos desperta e abre a nossa mente para compreendermos que não tem separação. À luz da palavra de Deus, nós somos todos um só povo. E Paulo, de maneira veemente, ele confronta os atenienses, racistas. Para quê? Para mostrar para eles que todos, irmãos, todos foram criados do mesmo tecido. Tanto os bárbaros quanto os citas, que eram povos desprezados, foram criados do mesmo tecido que os atenienses também foram criados. Olha que coisa chocante isso. Percebe como a Bíblia confronta, assim, prontamente, qualquer pensamento de racismo. Outra coisa que nos abre os olhos é Gênesis capítulo 1, verso 27. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Se nós então pegamos Gênesis 1, 27 e juntamos com Atos 17, 26, nós vamos ver que todos, você entendeu o que eu disse? Todos, independente da cor, pretos, brancos, mulatos, chineses, japoneses, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 2, verso 11, que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus, que é o Criador de todas as coisas, não faz acepção de pessoas, eu também não posso fazer. Por isso que quando nós assistimos a uma cena como essa que vimos, de um policial ajoelhado sobre o pescoço daquele homem, e ele dizendo: eu não consigo respirar, eu não consigo respirar, e ele simplesmente ignora, e os outros colegas dele estão ali também, não fazem absolutamente nada, e depois eu acho que de 5 minutos, 9 minutos, não sei exatamente, ali sendo pressionado o joelho, pressionado as costas e a sua garganta, ele morreu, diante das câmeras. E aí eu vou te falar, isso vai causar um choque ou não vai? Isso vai impactar as pessoas ou não vai? Isso vai abrir os nossos olhos para que a gente entenda que esse tipo de coisa não pode acontecer, ou nós vamos simplesmente ignorar isto?
Por que você acha que depois disso, agora todos os estados dos Estados Unidos estão protestando? Por que você acha que isso está acontecendo? A ferida abriu de novo. Isso que estava guardado há tanto tempo abriu de novo. E aí todo mundo agora quer uma resposta. Todo mundo agora está ecoando as palavras de Martin Luther King. Todo mundo agora quer saber como é que a gente vai resolver esse problema. Então, diante do Senhor, todos nós somos iguais. Deus não tem olhos para cor. Outra prova de que para Deus não tem distinção alguma, está lá em Mateus 28, 19. A Bíblia diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos manda ir e fazer discípulos de todas as nações. Todas as nações. Ele não fala de determinadas nações, de determinadas etnias, de determinados grupos de pessoas. Não, ele fala de todas as nações. Toda tribo, língua, povo e nação. Todos, todos. E aí hoje eu chamei aqui para essa conversa junto comigo, para essa reflexão, a minha esposa, Silvia Andrade, pastora Silvia, pastor Creva Barreto, meu irmão, meu companheiro de ministério, que temos trabalhado arduamente na edificação da igreja aqui em Moçambique, e a sua esposa também, Thaís. Ela é brasileira e teve o privilégio de casar com um grande homem de Deus aqui em Moçambique. Essas são as coisas que Deus faz. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos e os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos caminhos. Pois é, nós viemos para cá 8 anos atrás com a missão de plantarmos uma obra pioneira aqui, e o Senhor foi ramificando o seu propósito e tudo aquilo que Ele queria fazer. Então, eu estou muito feliz de estar junto com vocês aqui nessa manhã de domingo. Tenho certeza que milhões de pessoas estão a nos assistir agora pela TV Sucesso. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, sei que essa palavra que nós estamos pregando aqui nessa manhã vai tocar muitos corações e vai dilatar a nossa visão, vai trazer entendimento para o nosso coração, para que nós possamos entender que de fato e de uma vez por todas não existe separação. Eu quero começar, pastor Creva, com você nessa manhã, depois disso que eu compartilhei com os irmãos. Daqui a pouco tem Santa Ceia, você fique firme aí, não saia daí, participe conosco desse momento de edificação tão precioso. Eu queria que você, pastor Creva Barreto, Jó, você que é moçambicano, natural da Beira, nasceu na Beira, vive em Maputo hoje, você morou 2 anos no Brasil também. Sabe que outro dia aí no Facebook perguntaram por que tem que falar como brasileiro? Aí um irmão já respondeu logo, é porque ele morou 2 anos no Brasil, né? Então pegou algum sotaque, casou com uma brasileira, o sotaque intensificou. Eu também já estou falando xangano, já estou também assim, né, me soltando devagarinho. Mas eu queria que você, dentro da sua história de vida, se você tem aí alguma lembrança de alguma cena de racismo que você sofreu, né, de alguma situação que você passou pelo simples fato de você ser negro ou preto, não sei, como você quiser, né? Se você tem, por favor, compartilhe com a gente, cumprimente os irmãos, enfim, fala aí com a gente. Ok, pastor, muito bom dia, a graça e a paz a todos que nos assistem agora pela manhã. Realmente há uma presença de Deus aqui entre nós, já há um fluir do Espírito, e eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu, de facto, tive essa oportunidade de morar fora do país, e graças a Deus o contexto em que eu vivi era o contexto da vida da igreja, então esse ambiente de racismo não existia, mas fora desse ambiente da vida da igreja, às vezes as pessoas não falam, né? Você às vezes não ouve as pessoas liberando palavras nessa direção, mas atitudes, às vezes um olhar, às vezes situações que de alguma forma para mim me deixavam desconfortável no sentido de, poxa,
Você consegue lembrar de alguma assim, Sim, que marcou você? Sim, eu posso falar aqui de duas situações, né? Uma eu já até compartilhei com o senhor, mas a primeira era na paragem mesmo, né? Teve uma vez, eu saía da escola, às vezes do trabalho, 22 horas, então eu tinha que pegar uma chibombo para ir até para a minha casa. Isso lá no Brasil. Isso no Brasil, né? E eu lembro de uma vez de eu chegar na paragem e encontrar lá duas pessoas já na paragem também à espera de uma chibombo. E no momento em que elas me viram, eu percebi essa retração da parte delas, né? Do tipo, será que é confiável? Será que não vai... Será que eu não vou ser roubado aqui? E as pessoas já seguravam a bolsa, né? A pasta, e algumas de forma bem... E a outra, né? De forma bem discreta, foi se afastando daquele lugar, né? Então, para mim, foi uma situação complicada, né? Não falei nada, obviamente, olhei, mas eu percebi que houve essa questão de medo da pessoa se afastar de mim pela cor da pele, né? Uhum. E aqui também, outro caso que eu já compartilhei com o senhor, nós marcamos de sair para jogar futebol com a minha equipe, né? Toda segunda noite nós íamos jogar futebol, e no lugar em que nós jogávamos, né? O senhor conseguiu ligar lá para nós, marcou, e no dia em que nós chegamos lá para começar a jogar, eu lembro de entrarmos no campo e, de repente, apareceu alguém da direção do lugar e falou, vocês não podem jogar aqui. Mas por que não posso? Eu perguntei. Não, porque vocês não têm autorização. E eu expliquei tudo, que tinha autorização e queria falar com o diretor e tudo mais. E aí, antes de ligar para o diretor, eu liguei para o senhor e... Foi mesmo. Liguei para o senhor para poder falar com o diretor, que o senhor é que tinha feito a conexão com o diretor do lugar. E na hora eu falei para a moça, olha, fala com ele então. Na hora que ela ouviu a voz do senhor, deve ter percebido o sotaque e tudo mais, nem quis mais saber do diretor e já liberou para a gente poder entrar e jogar lá naquele lugar. Eu pensei, por quê, né? Eu estava aqui, eu falei que eu tenho autorização e tudo mais, e ela não quis saber, mas na hora que percebeu um sotaque diferente, alguma coisa diferente, ela liberou. Você acha então que a cor... ela proporciona algum tipo de privilégio? Muito, pastor. Infelizmente, não era para ser assim. Não era para ser assim, mas infelizmente, em alguns lugares, algumas pessoas que ainda não têm essa percepção de que não é a cor da pele, não é a condição social, não é a altura, o peso, mas é a humanidade. Nós somos filhos, nós fazemos parte da mesma linhagem, não importa o país, o continente, todos nós somos iguais. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas têm essa percepção. Então, é muito comum a gente chegar na fila do banco e você passou 30 minutos ali à espera para fazer o seu depósito, aí chega alguém, às vezes, de uma cor um pouco mais diferenciada, e ela nem quer saber de cumprir a fila e já vai direto lá no caixa, e quem está no caixa, infelizmente, recebe, atende e deixa os outros para trás. Então, infelizmente, essa questão de cor da pele ainda é uma situação complicada. Qual que é a dica que você dá para uma pessoa que sofreu ou, de repente, está a sofrer agora, né, uma situação de racismo, de discriminação, de preconceito, enfim, ou então traz no seu coração marcas doídas, né, de momentos, de situações como essa? Qual que é a direção, como homem de Deus, alguém que lida com isso, né, no seu dia a dia, qual que é a palavra que você tem? Bom, eu acho que o mais importante, né, para quem vive ou esteja a enfrentar uma situação parecida, né, é você aprender a se amar a si mesmo. Você perceber a sua identidade, perceber o valor que você tem. Hoje eu estava a refletir sobre isso, até compartilhei com a minha esposa, né? Da importância de nós entender quem nós somos. Porque se Deus, em Cristo Jesus, fez o que fez por mim e por você, então não importa o que as pessoas dizem ou como as pessoas olham para mim, eu preciso perceber o valor que eu tenho, quem eu sou e, acima de tudo, me amar a mim mesmo, do jeito que eu sou, com a cor da pele que eu tenho, com a estatura que eu tenho, né? Se eu sou baixo ou alto. Enfim, eu preciso me valorizar e entender que eu sou muito especial, que eu sou muito amado por Deus e não é o que 2 ou 3 pessoas irão fazer que vão me parar na direção daquilo que Deus tem para a minha vida. Thaís, eu falei aqui que eu falo Xangana, de repente alguém lá em casa está duvidando, né? Então, Auxene Maquero, Yeso Catequiza, Niquati, Mamá, Papá,
Oi, oi. Canimamo. Acabou, canibamba, é só isso. Mas, Thaís, compartilha com a gente, né, sobre a sua dificuldade. No começo, a gente se conhece há um tempo e eu acho que é oportuno você compartilhar isso com todo mundo. Qual que foi a sua dificuldade de se aceitar do seu jeito? Bom dia. Como você nasceu. Bom dia, pastores. Bom dia, pessoal de casa. Bem, é interessante falar disso porque por muitos anos eu alisei o meu cabelo, eu alisava o cabelo, né? E eu alisava o cabelo porque eu ficava preocupada com o que as pessoas iam dizer. Então, o cabelo liso era o cabelo bonito, era o cabelo que todo mundo achava o máximo. Então, por muitos anos, eu fui escrava do alisamento. E eu me olhava no espelho, mas eu não achava a minha essência. Eu olhava e dizia... Tô parecendo um leão Isso aqui de não chapinha. sou eu. Leão de chapinha. Leão de cabelo, de juba esticada. Isso aqui não sou eu. Dava dor nos braços, dava muitas coisas. E um dia eu lembro que eu tive até uma conversa com a pastora e ela disse, você precisa se aceitar do jeito que você é, porque Deus te criou linda, Deus te fez perfeita. E naquele dia, eu olhei para mim no espelho e falei, não, essa não é a minha realidade, eu preciso ser quem eu sou de fato. E... é muito interessante, porque primeiro a gente precisa se olhar, entender quem nós somos e ter uma atitude. Então, depois daquele dia na frente do espelho, eu fui no salão de cabeleireiro, tirei todo aquele cabelo alisado, cheguei em casa com 2 dedinhos de cabelo e deixei minha juba crescer. E até hoje, quando eu olho no espelho, eu vejo a mulher linda que Deus criou, perfeita. E eu falo, Senhor, muito obrigada. Primeiro por colocar pessoas que nos inspiram a olhar para a gente e nos ajudar a achar o caminho. E depois por nós mesmos, de olhar e falar, não, eu posso, eu consigo, eu vou além. Isso mudou a minha história de vida. Uau. Honey, meu amor, que racismo e preconceito... Minani Canela Xangano. Que racismo e preconceito existem, né? A gente já sabe disso. Mas por que você acha que esse caso George Floyd, mais acho que 2 outros casos, tomaram tanta repercussão assim a nível mundial e causaram tanto barulho no mundo inteiro? Primeiro, eu quero agradecer seu convite. Eu já disse bom dia para todo mundo na abertura, né, junto com você, mas eu quero dizer que eu estou muito emocionada, porque esse é um momento assim marcante. Você trouxe uma palavra tão inspirativa, tão cheia de revelação. Eu vou chorar. Com tanta autoridade, né? E isso é muito importante, porque, como o pastor disse no início, nós temos tantos assuntos acontecendo no planeta e por que a gente vai se focar nesse ponto? E a gente está se focando nesse ponto porque é importante, nesse momento histórico, marcar um posicionamento. A morte de George Floyd, de Breonna Taylor, de Ahmaud Arbery, eles foram mortes chocantes, porque tem um ponto em comum nessas 3 mortes, né? Nenhum deles foi pego em flagrante cometendo um crime. Nós tivemos, né, eu vou compartilhar com todos vocês que estão aí em casa, a experiência que a gente teve. Nós assistimos essas cenas juntos com os nossos filhos. E foi um momento assim de muita comoção na nossa casa, porque... nós criamos os nossos filhos nesse ambiente onde Jesus é o Senhor, você é uma inspiração para nós, e nesse ambiente onde a presença de Deus é o que rege a nossa casa, e de repente os meus filhos ficaram chocados. Que é isso? Que mundo é esse? Né? Na hora de ver aquele homem, 2 metros de altura, algemado e sendo sufocado com o joelho e pedindo a mãe, e dizendo, eu não consigo respirar, pelo amor de Deus. E na hora aquilo chocou os meus filhos e eles falaram, pai, o que é isso? O que está acontecendo? E aí a gente teve que separar esse momento para ensinar e para ministrar aos nossos filhos. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos cravando um posicionamento como homens, como mulheres de Deus, como pastores, mas principalmente como pais, né? Como os homens e as mulheres que estão investindo nesses pequenos que estão dentro de casa. Por que eu te digo isso? Porque o racismo, ninguém nasce racista, né? Um bebê, ele não nasce racista, ele não nasce com preconceito, com discriminação. Isso é ensinado. E como o pastor Creva relatou aqui, ele disse que nunca sofreu um racismo, um preconceito diretamente, como muita gente hoje, né?
depois de Martin Luther King, depois de todo o fim das mazelas de escravidão, de colonialismo, enfim, hoje são poucas pessoas que ousariam ter uma atitude tão drástica e objetiva de racismo, porque fica com medo de ser preso, denunciado. E aí o que a gente tem hoje? O racismo velado. É o racismo escondido. E é o racismo velado que é transmitido para os nossos filhos. É esse que é o perigoso. E é aí que a gente começa a perceber que aquele homem que cometeu aquilo, ele não nasceu racista. Ele foi ensinado. Não confia em negro, não confia em preto. Vai vir roubar você. Quando você está andando na rua, vem uma pessoa de pele escura, você esconde a bolsa. Se é um branco, não tem problema. Essa menina, como a Thaís, que a mãe fala, arruma esse cabelo, alisa esse fuá, olha que cabelo ruim, chama de cabelo carapinha. Ou seja, você trouxe essa palavra tão poderosa da parte de Deus, né, que o Senhor nos fez, só que aí a gente olha no espelho e a gente não se aceita, porque a gente quer parecer branco para ser aceito, a gente quer alisar o cabelo para parecer branco, a gente quer fazer parte de uma tribo, a gente quer fazer parte de um grupo de pessoas, então a gente se fantasia de alguma coisa para ser aceito, e tudo isso é racismo. É o tratamento que você dá, o tapete vermelho que você põe, se a pessoa tem determinada cor de pele. E aí, as nossas crianças que estão junto com a gente na hora que a gente faz isso, ela está aprendendo. Ela está olhando para você, pai, mãe, e está aprendendo com você a como praticar. Então, essa cena, eu acho que eu me perdi, não respondi a sua pergunta, mas essa cena, ela nos choca, porque é óbvio que esses crimes acontecem há muito tempo. E pouca coisa mudou. Só que com a diferença que a gente tem agora de Martin Luther King, é que agora a gente tem internet, que filmou, que pôs isso, que viralizou. E aí leva você e eu na sua casa a refletir onde que está a chave de transformação. Porque os protestos estão ali lutando e pedindo justiça para que todos aqueles policiais sejam presos, e talvez isso aconteça, mas onde que está a chave da transformação? E a chave da transformação está dentro de casa. Em primeiro, aceitar. Em primeiro, ensinar e transmitir para os nossos filhos respeito às pessoas, admiração pelas pessoas. Não um tratamento diferenciado por ela ser de tal cor ou ter tais posses. Porque se a gente for ampliar até esse negócio, a gente vai falar aí de discriminação por conta de classe social, de desprezo porque não nasceu em tal clã, que não tem tal sobrenome. E aí você vê as mazelas da humanidade aparecendo mais ainda, né? Porque não é só uma questão de cor, é uma questão de quanto dinheiro você tem, qual é o sobrenome que você tem. E tudo isso que a gente fala em conversas informais ou fofocando da vida de alguém em casa, os nossos filhos estão aprendendo. Então, onde que nasce o racismo? Nasce dentro da nossa casa. Então, por isso que eu louvo a Deus pela sua vida, pelo que aconteceu na nossa casa e que a gente ministrou aos nossos filhos e ensinou a eles a ser como Jesus e amar a todos. Eu louvo a Deus por esse momento que a gente está pegando aqui em rede nacional e estamos marcando o nosso posicionamento. E isso eu tenho certeza que vai levar essa reflexão para dentro de casa. Porque se eu sou homem de Deus, se eu carrego a presença de Deus e pratico tais atos de discriminação, como, por exemplo, não deixar a empregada que trabalha na minha casa comer a mesma comida que a minha, né? Trabalha horas a fio, dias e dias, é um tratamento diferenciado. É isso que eu estou transferindo para os meus filhos. E aí a gente fica assustado, né? Como que alguém morreu desse jeito? Morreu desse jeito porque aprendeu dentro de casa. Eu me lembro uma vez que eu fui discriminado aqui. A pessoa chegou, olhou na minha cara e falou, pastor brasileiro é tudo ladrão, o que você veio fazer aqui? Volta para o seu país e tal. Aquilo me chocou tanto, né? Porque eu falei, não estou aqui para roubar ninguém, não estou mesmo, né? Eu estou aqui por conta de uma palavra de Deus, para servir. Mas isso me chocou tanto, e eu fico imaginando, e tantas outras coisas, né? Você vai subir num chapa, você tem que pagar mais caro, você vai... Porque as pessoas acham que a gente é branco, aí o caso a cor é inverso, né? E não sei se todo mundo sabe, mas no Brasil eu não sou branco, no Brasil eu não sou considerado branco. Os meus pais... Eu não sou considerado branco no Brasil. Ah, sim.
E os meus pais são de uma região do Brasil, de uma província no Brasil, onde chegaram lá muitos negros que foram escravizados. Né? Pois é, o lugar onde descobriram o Brasil. E então a minha origem, sem dúvida alguma, é africana, por isso que eu me sinto tão bem aqui. Exato, estamos aqui é minha casa, aqui é minha casa, sem dúvida alguma. Agora, essas questões, elas são horrorosas, são horrorosas. E Thaís, qual que é a dica que você dá para as pessoas que também enfrentaram a mesma situação que você, ou que hoje estão passando pela mesma situação que você, né? Ou por que você acha que as pessoas têm dificuldade de se aceitarem, enfim? Bom, pastor, nossa, tudo isso aqui está fazendo minha cabeça pensar muitas coisas e eu me sinto muito privilegiada de fazer parte dessa equipe e de poder tocar as casas e a vida de cada uma das crianças. Por favor, pais, ouçam tudo isso que a pastora Silvia falou com muita atenção. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa perceber é olhar para si mesma, né? E olhar para o Jesus. Jesus te criou perfeito. Deus não te fez azul, cor-de-rosa, amarelo. Ele te fez com individualidade. Ele te fez com tudo que você tem. Então, você tem que dar valor para tudo isso. E segundo, você precisa ter uma atitude prática. Porque eu acho que, às vezes, a gente fala e não tem uma prática. Então, você tem que olhar para você, ver que você é perfeito. E praticar isso, né? Praticar isso na maneira que você trata as pessoas, na maneira que você... o que você põe para dentro de você quando você come, quando você lê, quando você estuda. Então, qual a maneira que você decide viver? Eu acho que isso é muito importante. Olhe para Jesus que está dentro de você e depois tenha uma atitude que faça a diferença. Pois é, o nosso tempo está voando aqui e a gente está indo já para o final, mas eu queria que você falasse, por exemplo, qual que é a resposta que a gente tem que dar a todo tipo de preconceito, de racismo, de discriminação. Qual que é a resposta que a gente tem que dar para isso? Eu vou dar duas respostas. Uma, se você é uma pessoa que sofreu isso, eu quero ser muito bíblica aqui e trazer um versículo de Hebreus que diz o seguinte, que nenhuma raiz de amargura brotando te perturbe e muitos por ela se contaminem. Então, se você recebeu, se você sofreu, não permita que isso se torne uma árvore dentro do seu coração, gerando amargura e desprezo às pessoas que praticaram isso. Ou então generalizar e achar que todo mundo vai continuar fazendo isso. Infelizmente, o mundo é cruel. Quem não conhece Jesus, ele infelizmente comete coisas que afetam o nosso coração. E a melhor maneira de você continuar e ser um agente de transformação é você perdoar essas pessoas, assim como Jesus perdoou na cruz aqueles que estavam açoitando ele e disse assim, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Então, tira do seu coração qualquer peso, qualquer amargura, perdoa essas pessoas, vive uma vida livre. E você, que por acaso tem essa visão separatista, sectária, que despreza, que desvaloriza, que não acredita, que humilha as pessoas que você acha que são inferiores a você, eu quero te dizer que nós temos uma referência e essa referência é Jesus. E Jesus veio ao mundo, morreu na cruz por todos. Ele ama a todos. Essa não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que a gente manifeste a sua imagem e a sua semelhança. E Ele nos fez para que sejamos um. E para que nós expressemos Cristo por onde a gente passa. Pastor Cleva, você tem 30 segundos para abrir seu coração, que o relógio não é nosso amigo. Tá certo, pastor. Só pegar aqui o gancho da pastora, e falar da importância de nós perdoarmos e termos cuidado para não generalizar. Às vezes nós somos machucados por alguém e acabamos criando defesa no nosso coração para todas as outras pessoas que vierem após aquela pessoa. Então, abra o seu coração, libere o perdão e, acima de tudo, se valorize, entenda o quanto você é especial, que Deus tem o melhor para a sua vida. Ai, tem uma coisa só para falar. Posso falar só mais uma frase? Assim, fala uma frase só. Não acreditas nas mentiras que essa pessoa te falou. Não ande cabisbaixo, se desprezando e achando que aquilo é verdade. Não é verdade. Você é especial para Deus. Levanta a cabeça. 30 segundos, Thaís. Isso aí. Você é especial para Deus.
perdoe, olhe no espelho, veja a beleza de Cristo que está dentro de você e bola para frente. Não deixa você transformar a vida das outras pessoas também nessa confusão toda. Um beijo grande, estamos juntos. Uau, que coisa mais preciosa essa manhã aqui com você. Muito diferente, mas não menos poderosa, posso te garantir. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem dos homens para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Vou te falar uma coisa, você foi feito por Deus, você é um poema de Deus, você é feitura de Deus, o Senhor fez você. Você não foi feito pelo diabo, você não foi feito pelos paradigmas desse mundo, você não foi feito pelos critérios e nem por mãos de homens. Você não está debaixo de maldição, como muitos até acreditam. Você não está debaixo de maldição. Pode acreditar nisso. Jesus levou sobre si toda a nossa maldição. Por isso, você é feitura do Senhor. Amém. E tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é bonito, tudo que Deus faz é perfeito. Você é feitura de Deus. E eu quero convidar você para participar da ceia conosco nessa manhã. Por favor, pastores, peguem aqui o cálice, o pão. Pega o pão, eu já peguei. Por favor. Nós estamos sentados à mesa, né? Estamos sentados à mesa do Cordeiro. Aí na sua casa agora, pegue também sua ceia. Reúna a sua família aí, vamos cear. Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei dele todos. Este é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, também depois de cear, ele pegou o cálice e disse, tomai e bebei dele todos. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado por vós. E é por isso que nós fazemos isso, porque ele diz, fazei isso todas as vezes que o comerdes e o beberdes, em memória de mim, até que ele venha. Sabe, aí nesse mesmo texto, diz assim, que nós não podemos tomar a ceia indignamente. E muitos usam isso para qualificar ou desqualificar a nossa fé. E aí dizem, não, você não pode tomar ceia. Outros, não, eu quero dizer para você, você está na mesa do teu pai, tome a ceia com ele hoje. Tomamos todos. Agora aí, toma. Senhor, te agradecemos. Em nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde hoje só tu aleluia. Fala do amor. Oh, glória a Deus. Coisa boa. Ah, que presença santa do Senhor. Quero falar para você que por acaso quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Coloque a mão no seu coração e diga, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Você agora é filho de Deus e pode desfrutar da bondade dele sobre a sua vida. Se você quer nos ajudar, ser um investidor nesta obra, um patrocinador da obra de Deus, você tem aqui o nosso número de conta e os canais pelos quais você pode fazer a sua oferta, o seu dízimo. Ah, pastor, não deu tempo, não tem problema. Liga na Central Videira de Atendimento, nós estaremos lá para oferecer a você tudo aquilo que você precisa, os dados bancários, enfim, a maneira como você pode ofertar. Nós vamos ficando por aqui. Não esquece da nossa oração online. Pois é, nossa oração online de segunda a sexta-feira às 18h30 no Facebook /Videira Maputo e no Instagram também /Videira Maputo. Aliás, é @Videira Maputo. Pastor Cleva, muito obrigado. Um prazer estar aqui com você. Pastora Thaís, muito obrigado. Uma honra tê-la aqui. Meu amor, te amo. Deus te abençoe. Graça e paz. Uma excelente semana para você. Um beijo, um abraço carinhoso do pastor Washington, de toda a nossa equipe que está aqui. Você e sua família, vocês são uma bênção. Nós amamos vocês e é por isso que nós estamos aqui. Você é lindo! Você é linda! Dá um beijo em quem está perto de você aí.
dos pecados que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.